Hoje, com um escrutínio do Datafolha que saiu ontem, apontando direções aí para os candidatos, especialmente presidência da República. Felipe, bom dia. Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou bonito. Bom, Datafolha que teve mais novidade na base do que no topo da pirâmide. Diferença entre Lula e Bolsonaro oscilou de 15 para 13 pontos. No segundo pelotão tem Ciro Gomes ganhando 2 pontos, Tebet 3. E o crescimento da dupla é ruim para Lula porque reduz essas chances aí de decisão no primeiro turno, a não ser que o petista consiga atrair algum voto útil, né, na reta final da eleição, não? Sempre existe essa possibilidade, mas eu vinha falando na coluna há meses que o Lula viraria vidraça na hora que começasse a campanha oficial. Ele estava surfando na onda do bolsonarismo, nadando de braçada, sem muito problema, enquanto a campanha não engrenava. E agora ele está sendo alvo de críticas. O próprio Bolsonaro tentou reavivar na memória do eleitorado os escândalos de corrupção dos governos do PT, e a estratégia dele de investir no voto útil saiu pela culatra, né, como se dizia antigamente, com esse crescimento, do qual a gente vai falar mais detalhadamente, dos candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet. Ele teve aquela participação no Jornal Nacional, aquela sabatina que o colunismo lulista achou uma performance extraordinária. Eu debochei, ironizei, tem até um vídeo meu no YouTube que está com mais de 610 mil visualizações, devo falando dos sommeliers de sabatina, que preferem exaltar uma performance em vez de contrastar o discurso com a realidade. E o povo não caiu na conversa do Lula sobre corrupção, na tentativa dele de se defender, dizendo que, não, veja bem, a gente deixou investigar, a gente estabeleceu medidas antes, etc., que é a tentativa de ganhar de todos os lados, né? Então, você tem membros do partido envolvidos em corrupção, se colar, colou, ganham ali um enriquecimento ilícito, financiamento de campanha eleitoral, aqueles esquemas que a gente conhece, né? Mensalão, petrolão, etc. Aí foi descoberto, não, então o mérito é nosso, porque a gente deu ferramentas para que houvesse investigação, e ele obviamente omitiu que depois os petistas no Congresso Nacional votaram para afrouxar a legislação penal, e nem o próprio Lula garante que vai escolher o primeiro lugar da lista tríplice do Ministério Público Federal para o cargo de Procurador-Geral da República, justamente porque considerou o Rodrigo Janot ingrato, achava que aquele que tinha sido nomeado pela Dilma Rousseff como primeiro da lista, ele devia algum tipo de subserviência, né? Algum tipo de gratidão. Então, o Lula tem uma estratégia ali que é muito se fazer de sonso. E ele não conseguiu rebater nos debates, no primeiro debate do dia 28, né, as críticas que vieram tanto do Bolsonaro, quanto da Simone Tebet, quanto do Ciro Gomes. Então, aquele deslumbre com um possível crescimento para a vitória do Lula no primeiro turno virou agora uma aflição, um medo, um receio de uma derrota no segundo. Porque o Bolsonaro está conseguindo aí ter dados para apresentar nesse momento. Ele ainda tem algumas outras dificuldades, das quais a gente vai falar também, né, Carol? Sim, vamos lá então, se debruçando mais então sobre Lula. Ele tem 48% dos votos válidos, deixando esse primeiro turno aí mais difícil. E no segundo tem 53 ante 38 de Bolsonaro, que é a menor diferença entre eles. Tem alguma coisa a ver, algum tipo de recall desses programas sociais que agora estão mais na cabeça do eleitor, ou tem a ver mais com propaganda eleitoral? O que você entende aí dessa posição? Eu entendo que isso, que o Lula virou vidraça. Assim, a diferença ela não diminuiu muito, né? O Lula perdeu 2 pontos no primeiro turno, perdeu 1 ponto na projeção de segundo turno, mas o Bolsonaro está empacado. Quer dizer, você teve aí crescimento do PIB, crescimento da indústria, crescimento dos serviços, crescimento de investimento, etc., mas você ainda tem uma inflação que traz um preço alto nos alimentos. Então, o cidadão ainda não sente esses dados de uma maneira tão positiva, assim, principalmente quando ele está
na faixa da baixa renda. E o Lula, é claro, ainda tem um discurso para essa população, ainda tem a lembrança de uma bonança do governo dele, que eu já analisei aqui, também foi fruto do Plano Real que ele e Bolsonaro combateram, foi fruto do alto preço das commodities, que não dependia dele, mas ele tinha dinheiro para distribuir, distribuiu naquela época e fixou muito na cabeça do povo a propaganda em relação ao Bolsa Família. Bolsonaro tenta se apropriar com o Auxílio Brasil, aumentou nesse período eleitoral de R$ 400 para R$ 600, não se sabe se vai ser possível manter em R$ 600 em 2023, então os beneficiários também, em parte, notam que o Bolsonaro está tentando ajudar mais a si próprio do que a eles, porque o benefício só vai até dezembro, são 50 bilhões de reais de diferença para o governo, se for R$ 400, que dá 110 bilhões de reais de gasto, e se for 600, que dá 160 bilhões de reais. Então, ainda não se tem muito claro de onde sairiam esses 50 bilhões de reais. O Bolsonaro poderia ter se planejado melhor para incluir isso no orçamento que foi aprovado e divulgado aí, nesses últimos dias. E agora está falando em colocar mais gente até o final do ano dentro do auxílio, né? Ele vai tentando valorizar ao máximo esse aumento de valor, essa preocupação. Só que o Bolsonaro ele nunca teve um discurso propriamente para essa população de baixa renda. Então é muito assim, olha, estou dando mais dinheiro do que o Lula deu, porque o Bolsa Família era R$ 190, mas você não tem essa perspectiva de estabilidade e você não consegue também, com esse aumento, tirar tão facilmente essa impressão de que os gastos não... O dinheiro não está sendo suficiente, porque a inflação corrói o poder de compra. Então, o orçamento doméstico está pesando muito ainda. A compra no supermercado está muito alta. Se entrar numa tendência de melhora, que faça essa população de baixa renda sentir esse efeito e considerar que isso foi crédito do Bolsonaro, ele precisa de muitos si ainda para ir crescendo uns pontinhos. Mas é claro que o bem-estar possível dentro de um cenário de melhora econômica pode fazer com que ele conquiste pontos, inclusive, em outros segmentos, mas ainda não conseguiu. E por que não conseguiu? Aí a gente entra um pouco na análise do caso do próprio Jair Bolsonaro. A figura dele, individualmente, ainda pesa contra ele, porque ele é alvo de muita rejeição. Então, mesmo com outras questões no país podendo ser utilizadas por ele ainda causa ali uma ojeriza em parcelas significativas do eleitorado. Vamos lembrar que no Jornal Nacional ele foi confrontado em relação à pandemia, por exemplo, foi confrontado por ter imitado pessoas com falta de ar, aí disse que queria ver a Renata Vasconcelos exibir esse vídeo, o vídeo foi exibido por todo mundo, foi disparado, circulou nas redes sociais, ele realmente imitou pessoas com falta de ar 2 vezes, debochou outra vez fazendo piada. Você teve no debate os ataques à jornalista Vera Magalhães, à candidata Simone Tebet, que conseguiu reagir daquela maneira incisiva, o que está rendendo pontos para ela. Nesses últimos dias, houve a reportagem do UOL sobre o histórico de compras de imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro. Isso foi tema das 2 últimas colunas aqui. 51 imóveis dos 107 foram comprados integral ou parcialmente com dinheiro vivo. Compra de imóvel com dinheiro vivo é o maior indício de lavagem de dinheiro sujo. A família tem vários membros que foram investigados por esquema de funcionários fantasmas em gabinetes. Então, isso aí também gerou um discurso que o Lula poderá usar nessas próximas semanas para neutralizar os ataques de Jair Bolsonaro a respeito da corrupção petista, que, em boa parte, evidentemente, são descrições, porque a corrupção aconteceu de fato. É claro que Jair Bolsonaro volta e meia, ele infla um dado, etc., o que pode constituir aí um ataque, uma distorção, mas os escândalos estão aí, e é claro que precisa ser dito para o eleitorado aquilo que aconteceu durante os governos do PT. Mas o Lula ganhou, portanto, uma cartada para tentar neutralizar, mas isso não impede que ele sofra um desgaste. Quem lucra com isso, evidentemente, de modo eleitoral, é Ciro Gomes, Simone Tebet, porque aí você tem a rejeição dos 2 lados.
Agora, o Lula vive também da memória da bonança durante o governo dele, não que tenha sido tudo responsabilidade dele, como eu já coloquei. E o Bolsonaro, agora, com essa melhora dos dados, ele ganha uma forma também de neutralizar essa lembrança do período do governo do Lula. E, obviamente, o Lula omite o período da Dilma Rousseff, onde estourou a crise econômica, pela qual ele também tem responsabilidade, não só por ter feito campanha, mas por ter implementado toda aquela filosofia de gasto. Então, é como se tivesse invertido. Lula ganhou uma cartada para neutralizar as críticas anticorrupção, porque a família Bolsonaro está envolvida nesses negócios nebulosos, e o Bolsonaro ganhou uma cartada para tentar neutralizar essa lembrança da bonança do governo Lula. Mas, repito, Bolsonaro segue empacado. Ele não está conseguindo transformar dados e fatos positivos em aumento de pontuação, porque o conjunto da obra, da figura dele, ainda pesa bastante contra ele. Novidade dessa rodada, o avanço de Ciro e Tebet, que estão empatados no limite da margem de erro, sendo esse complicador, então, especialmente para o ex-presidente Lula. Ciro cresceu mais fortemente entre os jovens, de 16 a 24 anos, 14%, indo de 8% para 15%. E entre os mais instruídos, 24% dos entrevistados, passando de 6% para 13%. Já Simone Tebet, que foi alvo, né, do Bolsonaro no debate, viu sua intenção de voto entre as mulheres subir de 1% para 6% e teve mais instruídos, pessoas com mais de 60 anos, 20%, que é o seu melhor desempenho, 7%. Essa base está fazendo diferença. Pois é, Carol, você sabe que uns dias atrás eu falei desse horizonte de crescimento para Simone Tebet e Ciro Gomes. Por quê? Porque eles estão se tornando mais conhecidos do eleitorado, eles estão apresentando as suas propostas e eles estão apontando a sujeira de Lula, Bolsonaro, dos seus respectivos governos. Agora, qual é o fenômeno que acontece? Você tem uma boa parte do eleitorado ainda indeciso. Aí varia de Pisa, 7 pontos, 6 pontos, etc. Mas, no fundo, às vezes soma 13, né? Porque tem o não sabe, não respondeu, e tem aquele que está escolhendo nulo e branco até esse momento. Mas essas pessoas, muitas delas, não necessariamente todas, algumas estão decididas a não votar em ninguém, etc. Mas boa parte delas rejeita Lula e Bolsonaro e está simplesmente esperando algum candidato ou candidata pelo qual vai criar simpatia. Então, quando esses candidatos aparecem, vão colocando suas ideias, essas pessoas começam a escolher quem é a opção delas, fora de Lula e Bolsonaro, que elas já conheciam, mas que não causava essa mobilização. Então, com o desempenho bom no debate, sem maiores deslizes do Ciro Gomes e principalmente da Simone Tebet, inclusive nas sabatinas, eles ganharam pontos. A Simone Tebet teve aquela bola levantada perfeitamente para ela, depois da hostilidade do Bolsonaro contra a jornalista e depois da hostilidade contra ela própria, disparando uma fake news, manipulando o conteúdo e o contexto de uma explicação técnica que a Simone Tebet deu na CPI da pandemia, com base numa decisão do presidente do Senado, ela pôde reagir àquilo que o presidente costuma fazer, que é atacar quem traz informações incômodas a respeito dele ou do seu governo e usar fake news. Então, ela teve um crescimento e teve um bom desempenho ao longo do debate. Então, ela está se tornando mais conhecida nesse momento. E o que acontece? Expliquei muito aqui também, que os votos em cada um dos candidatos ou candidatas, eles têm o mesmo peso para evitar uma vitória no primeiro turno. No caso, a gente está falando de uma vitória do Lula, porque é quem está na frente. Então, quando você tira ali pontinhos de nulos e brancos e começa a colocar esses pontinhos de uma forma distribuída entre os candidatos, você diminui a perspectiva de vitória no primeiro turno, porque só brancos e nulos são descartados na hora da contagem dos votos válidos. E o Lula, o cálculo já até foi feito aqui pela imprensa, eu estava vendo agora há pouco, ele está com 48% dos votos válidos. Então, a vitória no primeiro turno fica mais difícil porque ele precisa ter 50% desses votos válidos, mais um. A Simone Tebet precisa aproveitar esse impulso no debate
Eu falei que ela precisava chegar ali na casa dos 5 pontos, né? E ela conseguiu chegar. Quer dizer, ela conseguiu entrar numa tendência de alta. Qual é a dificuldade dela agora? É manter essa tendência de alta, porque ela teve uma visibilidade rara, porque teve a presença do Lula e do Bolsonaro no primeiro debate, que a gente não sabe se vai ocorrer de novo, porque para nenhum deles foi uma coisa linda e maravilhosa. Então, ela teve ali um alcance muito grande naquele momento e aproveitou da melhor maneira possível. Agora, ela precisa explorar melhor as redes sociais, publica pouco, faz poucas postagens, aparece pouco em vídeo nas redes sociais. Está começando agora, mas mesmo assim, devagar. A gente sabe que campanha é cara também, que tem gente no partido que tenta sabotar, etc. Mas ela vai ter que aproveitar essa oportunidade para se tornar mais conhecida e para ter um peso maior, mesmo que não consiga ultrapassar o Bolsonaro, no segundo turno, quando os petistas vão vir atrás, e os bolsonaristas também, evidentemente, de apoios. O Ciro garante que não vai dar mais apoio para ninguém, que essa é a última eleição, se ele perder, ele está fora, e tem sido bastante crítico aí ao Lula e ao Bolsonaro. Uhum. Ela que tuitou, pelo menos, sobre a violência política na Argentina, né? Exato. Alguns outros candidatos ainda não se manifestaram sobre isso. Porque aí casa duas pautas que ela tem explorado, né? Que é, primeiro, o ataque à mulher, já que o alvo é uma mulher, a Cristina Kirchner, que também tem histórico de envolvimento, de suspeita de envolvimento em corrupção, mandado de prisão contra ela, etc. Agora, obviamente que nada justifica que um delinquente vá lá e ameace matar, ou tente disparar uma arma que não dispara, etc. E a outra pauta é a violência política, justamente o que ela recrimina nessa polarização tóxica entre Lula e Bolsonaro. É isso. Esse é Felipe Moura Brasil, que volta a conversar conosco na segunda-feira. Lembrando que essa coluna fica disponível já nas plataformas digitais, tanto em áudio quanto em vídeo. Obrigada, Felipe. Bom fim de semana. Muito obrigado, Carol. Sempre um prazer. Um grande abraço aos melhores ouvintes. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau.